Você sai de um time campeão estadual, com muita identificação, e vai para o Vasco para um desafio enorme, né? Que é disputar uma Série B para um time do tamanho do Vasco. Eu costumo dizer que eu estava no lugar certo no momento errado. Você estava... Eu vou te explicar por quê aqui Certo. rapidamente. Primeiro, muita gente falou, pô, você tá maluco, você pega o Atlético na zona de rebaixamento, coloca o time na Sul-Americana e vai embora? E vai embora. E algumas coisas pesaram muito para essa minha escolha. Primeiro, o tamanho do Vasco. Sim. A instituição chamada Vasco da Gama, né? Sua torcida. Você chegou a jogar no Vasco, né? Futsal, né? Fui atleta do Vasco. Talvez eu more com a maior vascaína que eu já conheci na minha vida, que é a minha filha Maria Eduarda. É mesmo? Ela é a maior vascaína que eu já conheci. Isso também pesou muito em realizar o sonho dela de eu trabalhar no Vasco. Tu foi falar pra ela que ia e Minha ela já filha disse... caçula, foi um sonho dela. Então, o que aconteceu? Aquele ano foi ano de pandemia, né? Nós estávamos na primeira fase da pandemia e aí a gente, eu tive esse convite do Vasco. Eu sou carioca, sou nascido e criado no Rio de Janeiro. O meu bairro fica a 10 minutos de São Januário. Cara. Então ali eu vivi aquilo Vasco como atleta, vivi São Januário desde 1974, todo trajetória do Vasco. Você é torcedor do Vasco também? Não, de infância? De infância não. Então o que acontece? A gente quando eu estava muito tempo fora do Rio e a gente estava vivendo meio de uma pandemia. Entendi. Eu tenho uma mãe que faz 80 anos agora, 1º de junho. Que legal. Eu tenho tios que eu fui criado na casa dele, eu morei, né? Depois que meu pai faleceu com 10 anos, fui morar na casa do meu avô com esses meus tios, que todos hoje têm 70, 80 anos. A gente vivia no meio de uma pandemia. Então era uma oportunidade também de eu ficar perto dos meus entes queridos com mais idade e cuidar um pouco deles também. Certo. Isso é uma outra coisa que pesou. O Vasco, gigante do jeito que é, o clube da história, minha filha, meus parentes e a oportunidade de voltar para minha cidade natal, para um clube do tamanho do Vasco, depois de eu ter passado por quase 10 clubes no Rio de Janeiro, entre base profissional, primeira e segunda divisão. Então, assim, foi uma coisa que meu olho brilhou e eu não podia dizer não ao Vasco. Só que aquele ano foi o ano que emendou uma temporada na outra. Terminou o Campeonato Brasileiro numa quinta-feira. É verdade. Teve estaduais que já começou no domingo. E o Campeonato Carioca começava na outra quarta-feira, 6 dias depois. O Vasco vinha de um rebaixamento. Eu cheguei em São Januário segunda-feira, porque eu joguei quinta o Brasileiro e sábado a final do Goiano. Domingo eu me desliguei e cheguei segunda-feira no Rio. Tudo conversado com a anuência do Ares, que eu sou um cara que eu sempre sento e converso tudo, não faço nada pelas costas de ninguém. E aí chego no Rio, me apresento ao Vasco, aquele impasse, quem fica e quem não fica no Vasco. Alguns jogadores, né, como na época, vou dar um exemplo, Carlos Miguel, Pikachu, estava em dúvida se ia ficar Cano, Castan, alguns jogadores importantes. E a gente começa o Campeonato Carioca com Sub-20. Na quarta-feira. E a gente tentando montar um elenco. E aí joga o Sub-20 quarta, domingo. O Sub-20 porque período de férias dos jogadores ou realmente porque não tinha elenco. Não tinha elenco. Aí tinha que saber quem ia ficar, quem não ia ficar. E quem a gente podia contratar. Aí a gente tinha um orçamento pequeno para o tamanho do Vasco da Gama. E começamos o campeonato, só que jogamos quarta, jogamos domingo com o Sub-20, quarta-feira eu já peguei aqueles jogadores que já estavam treinando comigo desde terça-feira e fui já jogar o Carioca, porque na outra quarta já tinha Copa do Brasil. Caraca. E pro Vasco, 18 dias eu tinha a Copa do Brasil. E pro Vasco, passar de fase na Copa do Brasil naquele momento de um rebaixamento era muito importante. Então a gente falou, vamos lá, vamos trocar o pneu com o carro andando. Esse aqui fica, não fica, esse aqui fica, não fica, se sai, se não vai ficar. Vamos ao mercado, vamos contratar. O Alexandre Pássaro, um cara com profundo conhecimento de mercado, foi trazendo e a gente foi montando. E aí a gente vai para o primeiro jogo da Copa do Brasil, cara. O Castan tinha ficado, o Cano tinha ficado, mas não podiam jogar aquele jogo. Estava em recondicionamento físico. E, para resumir, a gente classifica as 3 fases da Copa do Brasil.
consegue botar o Vasco na oitava de final. Porém, você estava disputando a Copa do Brasil junto com o Carioca, aonde você começou com o time sub-20 que perdeu os 2 primeiros jogos. E a gente dá dentro do Carioca. Eu com os times grandes, os clássicos, eu não perdi nenhum no Carioca. Não perdeu nenhum, né? Nenhum. Esse começo é que foi o problema. Nós ganhamos do Flamengo, empatamos com o Botafogo e com o Fluminense. Então esse começo foi um começo ainda arrumando a casa. Tá. Só que eu não tive aquele período de 30 dias que os jogadores têm de férias para você sair de um clube, chegar num clube, criar um planejamento, como foi aqui no Remo. Quem sai, quem fica, vamos ao mercado, vamos contratar. Eu não tive 3 semanas no mínimo de pré-temporada. Eu tinha que condicionar o jogador jogando. Caramba, sabe, difícil, né? Futebol não dá, ele não dá liga dá em esse 2 tempo. meses, não dá esse tempo. É. E a gente foi terceira fase da Copa do Brasil, fomos eliminados no Carioca, mas jogamos a Taça Rio, fomos campeões da Taça Rio, que é um torneio de 5ª a 8ª. Aí, começamos no Brasileiro instável, mas ali na primeira página. Entendeu? Quando eu saio do Vasco, eu venho numa sequência de 4. No início do primeiro turno, ali nas 10 primeiras rodadas, a gente viu que a gente precisava recalcular uma rota. Eu reorganizei ali algumas coisas, de metodologia de trabalho, plataforma de jogo, encaixe de jogador, e a gente começa a ter uma alavanca no Vasco. A gente fica 4 jogos invicto. Nós ganhamos do Brusque, ganhamos do Sampaio, empatamos com o Coritiba fora, empatamos com o Náutico líder, 1-1. Me lembro, o Náutico líder final do Hélio do Morata, dos Anjos. era o primeiro colocado. E aí eles me desligam depois desse jogo do Náutico. Com 4 jogos de invencibilidade, eu estava a 2 pontos do G4 em 6º colocado. Mas por que você acha que aconteceu isso? Não sei. Existia uma pressão de São Januário lá. A gente ficava na Barra, uma pressão de São Januário. Eu acho que houve um pouco na minha precipitação, porque eu tenho certeza, com a minha experiência, se eu continuo o campeonato, a gente subiria naquele ano. Tenho convicção disso. E depois, algumas pessoas dentro do Vasco da Gama falou, Cabo, a gente não foi feliz na troca, acho que se a gente continua, a gente tinha grandes chances de classificar. Eu tinha convicção que sim, porque a equipe tinha encaixado. Estava 4 jogos invicto. E a gente ia ter uma trajetória, era a 14ª rodada do primeiro turno ainda. Tinha muito chão, né? Muito chão, mas não me arrependo. É uma marca na minha carreira, é um clube gigantesco que eu tenho no meu currículo. Carrego muita gratidão ao Vasco da Gama, ao presidente Jorge Salgado, que foi uma pessoa ímpar comigo, ao Alexandre Pássaro, toda a diretoria. Nós tínhamos um ambiente muito bom, mas infelizmente algumas intercorrências de fora para dentro, acabei me desligando do Vasco. Você trabalhou no Vasco com um cara que, assim, é um absurdo de jogador, que é o Cano, né? O Germán Cano pra fazer gol, cara, como tá fazendo agora no Fluminense, como fez no Vasco. Pô, como era, assim, pra trabalhar com ele? Ele é muito tranquilo. Como é que é o Cano? É o que todo treinador quer ter? Tranquilo até demais. É mesmo, é? Cara, eu falo isso com muito orgulho, eu tive o maior prazer na minha carreira poder ter dirigido o Cano, sabe? Ele mesmo? Ele é um que cara... legal. Vou te falar primeiro, um ser humano fantástico, um cara de um coração sem igual, um cara que tem as metas e os objetivos dele, mas ele gosta de que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja confortável. Segundo, um profissional exemplar, é um cara que chegava 3 horas antes do treino para fazer o seu protocolo e ir embora 2 horas depois. Por isso que ele é o que é hoje. E é treinando? Treinando, se preparando. Ele já não é mais nenhum menino. Já tem uma idade já. Então, ele se cuida além. Para você... Cano, me desculpa, vou falar uma particularidade. O Cano tinha um chefe de cozinha cozinhando para ele na casa dele. De tanto que a cabeça dele é tão profissional para ele ter uma dieta muito bem organizada. Caramba! É um cara assim que se cuida muito, espetacular. Conversávamos muito... Eu, ele, Pássaro. Foi uma pessoa importante na minha trajetória, troca de experiência. Um cara que me encantou. Uma vez a gente foi jogar no Tigres do Brasil contra o Madureira, 3 horas da tarde. Um campo muito ruim, as instalações muito ruins. Cara, ele tem um foco profissional muito grande. Nós empatamos de 2-2 esse jogo, fizemos 2-0, o Madureira empatou com 2 bolas paradas. Parecia que ele estava jogando no Maracanã para 80 mil pessoas. E ali você vê a diferença do grande profissional. Então aquilo ali foi me encantando, né? Ele, Castan, foram uns caras muito...
Eu tô falando assim, claro que, pô, outros jogadores foram muito importantes, o Léo Matos, jogadores assim mais experientes, muito importantes. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 16 jogadores formados na base do Vasco nesse elenco. Porque a gente não tinha dinheiro para contratação. Não tinha como contratar. Então né? foi aí que nós lançamos o Figueiredo, foi aí que nós lançamos esse menino agora que foi pro Bahia, aqui do Grupo City, o atacante, foi vendido para a Bélgica, agora me falhou o nome dele. Que a gente lançou o Matias Galharza, que jogou no Coritiba, e fomos lançando vários e vários. Arthur Salles. Arthur Salles. Nós lançamos o Arthur Salles, nós lançamos o Laranjeira, lançamos o Riquelme, lançamos vários jogadores nessa necessidade de não ter um orçamento grande. E o Vasco acabou se beneficiando com isso, porque lançou uma geração aí muito boa. O Marlon Gomes é um menino que treinava com a gente, não chegou a jogar comigo, porque ele tinha 17 anos. O próprio Andrei tinha 17 anos, treinava com a gente, mas era muito novo ainda pra gente lançar. Jovem. Então, assim, foi um momento muito legal. Sou muito grato ao Vasco da Gama, a instituição, sua torcida. Principalmente uma menção especial ao Jorge Salgado, presidente, e ao Alexandre Passa. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue Conquest FC.